Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a este Igreja Açores, em que se assinala o arranque do ano pastoral. Neste domingo assinala-se também o início da Semana de Educação Cristã e o Dia dos Migrantes. Sobre este assunto vamos abordar no próximo programa, na próxima semana, até porque temos o arranque do ano pastoral para dar enfoque neste Igreja Açores. Como tal, o nosso convidado da semana será o Bispo Dom Armando Esteves Domingues, é o convidado de Carmo Rodeia no espaço de entrevista. Este domingo, a Diocese de Angra inicia um novo ano pastoral a partir da Ouvidoria de Santa Maria. Uma abertura inédita com cerimónia presidida pelo Bispo Dom Armando Esteves Domingues e onde será acolhido o novo padre João da Ponte. E vão tomar posse 3 leigos para 3 diferentes ministérios: catequese, juventude e formação. Para o padre Carlos Espírito Santo, padre insólido e ouvidor de Santa Maria, este é um momento especial e de unidade. Santa Maria está a preparar este momento com grande expectativa, com um espírito de acolhimento, com um espírito de esperança, que ainda se vivemos este jubileu, e portanto o Sr. Bispo já faz parte de nós, porque na visita pastoral houve uma boa relação entre os leigos, entre a comunidade e o Sr. Bispo e, portanto, já é uma pessoa e uma cara familiar desta comunidade da Ilha de Santa Maria. O que Santa Maria pode dizer ao resto da Diocese a partir deste dia, em primeiro lugar, é que estamos juntos. De Santa Maria ao Corvo, somos todos Diocese, somos todos cristãos, caminhamos todos juntos neste espírito. E depois também tem este papel simbólico, que é o facto de esta ilha ser a primeira e nos fazer remeter para a nossa história da região, mas também para a nossa história como cristãos e como batizados, que devemos sempre lembrar qual é a missão do nosso batismo. Quanto à tomada de posse de 3 leigos para a catequese, juventude e formação, o ouvidor destaca o simbolismo deste momento. Estamos, de facto, a viver um tempo de renovamento, de reavivar o dom do nosso batismo e também corresponder às expectativas e aos desafios que Dom Armando lançou na visita pastoral. Um deles era esse, dar papel aos leigos em diversos sectores. E, portanto, também para nós é um grande desafio e para estas pessoas que vão ser nomeadas e que vão tomar posse também deste ministério ou desta ação ou deste pastoral que vão assumir, também é um grande desafio, mas que estão a abraçá-lo com alegria e esperança. Os serviços, agora coordenados por leigos, terão orientação espiritual do novo sacerdote a entrar em Santa Maria. O padre João Ponte garante abraçar este desafio com o espírito de missão. Espírito de missão, de compromisso com a Igreja e, sobretudo, aceitando este desafio que foi lançado por o nosso Bispo, de também estar aqui e dinamizar estas paróquias de Santa Maria. Até agora tenho estado como pároco sozinho, agora estamos em equipa com o Padre Carlos. Já o conhecemos desde o tempo do seminário, fomos colegas de curso e, portanto, creio que tem tudo para correr bem. O sacerdote ficará também na Escola Básica e Secundária de Santa Maria, com a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. O sacerdote acredita que o arranque do ano pastoral, com o bispo diocesano, poderá representar um novo fôlego para esta ouvidoria. É sempre bom começarmos e termos a presença do Sr. Bispo neste início de ano pastoral, que é sempre uma altura de nós percebermos realmente as nossas paróquias, a nossa ilha está englobado num todo, uma igreja que é universal, que está sempre ao serviço dos outros.
A celebração neste domingo é presidida pelo Bispo e terá início pelas 18 horas na Igreja da Almagreira, Igreja Jubilar. Antes da missa, às 16, haverá uma sessão sobre a temática pastoral do ano na Biblioteca de Vila do Porto e que será transmitida na página de Facebook Igreja Açores. E na abertura deste ano pastoral, o Bispo Dom Armando Esteves Domingues publicou a Carta Pastoral Orientadora. Carmo Rodeia. A Diocese de Angra inicia este domingo uma caminhada pastoral com horizonte em 2034. No arranque deste percurso, o Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, acaba de publicar a Carta Pastoral Batizados na Esperança, que define as prioridades para os próximos 9 anos e lança o chamado Projeto Pastoral Diocesano. Este documento, com 49 pontos distribuídos por 14 páginas, apresenta-se como um guia para toda a Igreja açoriana, com foco em 3 grandes pilares: a esperança, a corresponsabilidade e a construção de uma Igreja sinodal. Um dos pontos centrais da Carta Pastoral é a criação obrigatória até ao final do ano pastoral de 2025-2026 dos conselhos pastorais em todas as paróquias da Diocese. Estes órgãos, que já estão previstos no Código de Direito Canónico, devem deixar de ser apenas formais e ganhar um papel mais ativo. O Bispo sublinha que devem ser espaços de verdadeira participação, onde a voz do povo de Deus seja escutada e considerada nos processos de decisão pastoral. Dom Armando Esteves Domingues defende também que os leigos tenham um papel reforçado na coordenação de conselhos a nível de ouvidoria ou de zonas pastorais, valorizando os carismas laicais e promovendo uma cultura de corresponsabilidade. O projeto pastoral está organizado em 3 triénios: o Anúncio, entre 2025 e 2028, dedicado à redescoberta do batismo e da identidade cristã; a Caridade, entre 28 e 31, centrado no serviço e na ação social; e, finalmente, a celebração de 2031 a 2034, marcado pelo espírito jubilar dos 500 anos da Diocese. A Carta Pastoral enquadra-se ainda no Ano Jubilar da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, e por isso pretende ser um estímulo para superar a indiferença, renovar a fé e abrir novos caminhos de missão. A abertura oficial deste novo tempo pastoral vai acontecer este domingo em Santa Maria, a primeira ilha do arquipélago a ser descoberta e que foi escolhida simbolicamente para marcar o arranque do projeto. A sessão terá lugar às 4 da tarde na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, seguindo-se a celebração da Eucaristia às 6 na Igreja Matriz, Igreja Jubilar da Ilha. O momento será transmitido em direto através da página do Facebook do Igreja Açores. Também neste domingo será publicado um projeto pastoral diocesano desenhado pelas equipas de coordenação pastoral. O projeto pastoral diocesano, desenhado pelas equipas da coordenação pastoral e da sinodalidade a partir das conclusões da Assembleia Conjunta dos Conselhos Pastoral, Diocesano e Presbiteral, está disponível online para consulta imediata, devendo chegar em papel a todas as paróquias, serviços e movimentos nos próximos dias. O documento, cuja capa é o novo logotipo que a Diocese irá adotar até 2034, a altura em que celebrará os 500 anos da sua criação, tem 74 páginas, divididas por vários capítulos. Começa com a introdução do Bispo de Angra a contextualizar este documento, que aponta para um itinerário que será vivido em 3 triénios e tem como principal prioridade a dimensão catequética e anunciadora da fé, com atenção especial ao batismo, raiz da vida cristã. O documento prossegue com a apresentação de 3 linhas orientadoras para o triénio, que passam pela criação dos centros de preparação para o batismo, pela criação obrigatória de conselhos pastorais e pela criação da Escola Diocesana de Formação. Oferece ainda 3 catequeses para reflexão de todos os cristãos. Quem sou eu diante de Deus?
Quem sou eu na Igreja e quem sou eu no mundo? O subsídio tem ainda o calendário diocesano e vários anexos sobre as estruturas de coordenação da Diocese. Termina com a oração que irá guiar a Igreja Diocesana até 2034 e que tem por base as tentações de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. O texto bíblico é interpretado como alegoria da vida pública de Cristo e está ligado aos 3 triênios que marcarão o caminho até 2034. Cada etapa do projeto pastoral ganha sentido à luz das tentações de Jesus, sublinhando que a missão da Igreja nos Açores deve ser vivida na fidelidade, no serviço e na fé. Um documento disponível para consulta a partir de agora, de olhos postos em 2034, nos 500 anos da Diocese de Angra. E neste sábado, Ana Almada tomou posse como coordenadora da catequese na ouvidoria de Santa Maria. Para a catequista, o constante questionamento é essencial para ser um instrumento de Cristo. Como é que Jesus hoje me fala? Compreendo a sua palavra para poder levá-la às crianças e adolescentes? Será que o meu testemunho de vida expressa a palavra do Evangelho de forma clara e entusiasmada, de modo a cativar as crianças e adolescentes a aderir a esse amor? O diretório da catequese diz que o catequista é testemunha da fé, é alguém que vive um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, deixa-se seduzir por ele para o levar aos outros. Ou seja, é o elo de ligação, a ponte entre Cristo e as crianças, mas também entre estes e as comunidades. Portanto, eu devo aqui sublinhar que o catequista é apenas um instrumento de Cristo. Costumo até dizer aos meus catequizantes, nós somos os pés, as mãos e a boca que Jesus necessita para o anunciar. Ana garante que os primeiros catequistas são sempre os pais. É preciso cativá-los em momentos-chave. Só que nós damos na catequese não é suficiente. É muito, muito pouco. As crianças e adolescentes podem até ser motivadas com o desejo de viver Jesus Cristo, mas depois perdem-se porque não encontram na família a vivência cristã. Os primeiros catequistas penso que devem ser os próprios pais. É com eles que as crianças aprendem as primeiras palavras e aprendem a linguagem do amor. O coração de uma criança é algo tão belo que alguns pais podem estão a perder momentos únicos da vivência da fé. Como despertar e motivar as famílias? Pois, em meu entender, a Igreja deverá aproveitar aqueles momentos decisivos nos quais cada pessoa se deixa tocar pela graça de Deus e mais facilmente se torna disponível para lhes propor um percurso de crescimento de fé. Estes momentos são como por exemplo, a catequese para aqueles jovens e adultos que pedem o sacramento de matrimónio, casais jovens, a catequese dos pais que pedem o batismo para os filhos, a catequese dos pais cujos filhos iniciam a catequese para adultos, como, por exemplo, formação sobre o catecismo da Igreja Católica, sobre a Bíblia. Isto não pode ser só para um grupo etário, porque depois falta o resto. Agora, a coordenadora da catequese garante que é preciso atualização constante. Eu, como catequista, tive que aprender e tive que ir me formando para depois poder também ensinar catequese e viver essa vivência com as crianças. Se ficarmos só com a catequese, aquela catequese antiga de orações, isso é muito pouco. Não funciona nos nossos dias. Rui Esteves, dirigente do Corpo Nacional de Escutas, é agora coordenador da Escola de Formação da Ouvidoria de Santa Maria. Defende a partilha como terreno fértil para a formação. Eu penso que onde haja momentos de reunião e partilha, claro que há, de certeza, portanto, discutam determinados assuntos e haja mais participação de todos os leigos, conseguimos com certeza fazer um caminho muito mais adequado. Rui acredita ter sido convidado para esta missão pela sua experiência formativa nos escuteiros. A formação, ou a escola, ou a formação, chame-se lá tudo que quiser, da nossa parte é sempre através de jogo, de dinâmicas sobre determinados assuntos,
para que as pessoas não vão para ali, não pensem que vão para ali para um momento só de oração ou tudo mais. Não. Vamos, e isso penso que o que interessa também à diocese, vamos ali discutir problemas, ver problemas e tentar depois dar as nossas soluções, que podem ser depois adotadas ou não. Mas como apresentar a questão cristão, que dizes de ti mesmo, aos mais novos? É no fundo, uma pergunta que nos faz ir ao nosso íntimo e dizer o que é que eu quero, o que é que eu quero ser, e o que é que eu quero desta sociedade, o que é que... Pronto. No fundo, são essas perguntas que se devem fazer e muito diretamente. Agora, de que forma é que as pessoas depois irão responder a tal história, se calhar através de dinâmicas onde as respostas possam estar presentes, porque às vezes fazer as perguntas diretamente às pessoas não é fácil que venha uma resposta também direta. As pessoas tentam esconder um bocadinho e tudo mais. Não é fácil cada um de nós nos retratarmos daquilo que somos ou queremos ser. Mas eu penso que com algumas exercícios, algumas dinâmicas, essa escola pode nos trazer alguma coisa. Eu não estou a dizer como é, mas é uma esperança. Susana Cabral ficará com a coordenação da Pastoral Juvenil da Ouvidoria de Santa Maria. Susana encontra esperança em cada sim dos jovens. Encontro esperança em cada sim que eles vão dando aos desafios apresentados. Encontro esperança neste grupo de ilha. Optámos em Santa Maria por um grupo de jovens a nível ilha e tem sido um caminhar de esperança desde o grupo que aderiu para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, aos jovens que participaram no seu retiro de preparação para o Crisma e que agora mais recentemente disseram o seu sim à Aldeia da Esperança e prontamente se inscreveram e mais queriam participar. Por isso tem havido estes momentos que nos vão dando a esperança que procuramos e em cada sim que eles dão, a cada desafio que é lançado ou então a cada proposta que eles nos fazem de atividade, estes são os sinais de esperança que encontramos. A coordenadora acredita que quando os jovens são protagonistas, eles dizem presente. Quando eles percebem que têm um papel ativo, que nós precisamos deles e que as suas mãos têm valor, eles ganham aqui um empoderamento e uma vontade extra de ajudar. E quando os desafios são concretos, ações que envolvem a comunidade, que envolvem partilha, e muitas das ações que eles propõem são, por exemplo, olha, vamos visitar os idosos. Ou então se é lançado o desafio, vamos animar a festa de Natal do grupo sénior. Eles dizem o seu sim. Tudo o que são ações viradas para a comunidade, concretas, desde plantar uma árvore e testar uma prova desportiva, eles é mais fácil darem o sim porque se sentem protagonistas. Mas convém tentar conciliar horários com as outras atividades dos jovens. O primeiro passo é tentar conciliar esta vida social que eles já têm no desporto, todas as atividades que eles já têm extracurriculares, tentar conciliar e que não compitam entre si, ajustar horários, ajudar a que seja o mais favorável para os jovens. E depois, como eu dizia há pouco, criar esta mistura entre a vida social e a vida cristã. Ou seja, para sermos cristãos ativos, não temos que estar fechados na igreja, podemos estar na comunidade em ações concretas e voltar um bocadinho aos primeiros cristãos, em que ver como eles se amam, ou ver o Evangelho em prática e nas ações. Penso que é por aí que podemos ajudar a voltar a pôr os jovens num contato mais próximo com a igreja. Primeiro em ações concretas e depois a espiritualidade vai aparecendo ao longo da caminhada e à medida que eles vão percebendo
percebendo que os valores cristãos estão no nosso dia-a-dia, estão nas nossas vivências e que são aqueles valores que a gente sempre viveu e foi educados desde criança. Cristão, o que dizes de ti mesmo só pode ser oferecido aos jovens com o regresso às bases e aos valores da Igreja. Defende. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Nove Rainhas é um filme do ano 2000, realizado pelo falecido Fabian Bielinski. Conta com o famoso ator argentino Ricardo Darín, aqui no papel de um patife enganador, alguém que ganha a vida enganando as pessoas. No entanto, os seus recursos são poucos, os seus estratagemas garantem-lhe pouco mais do que a sobrevivência diária. Até que ele se junta a um novo parceiro de atividade. Os dois unidos num golpe de sorte têm a hipótese de fazer bom dinheiro na venda de uma coleção de selos falsificados, as Nove Rainhas. Terão sucesso, poderão confiar um no outro, não serão eles desta vez o alvo de um estratagema. O filme desenrolar-se-á de forma sinuosa, mas verosímil, apresentando muitas reviravoltas e algumas lições de moral. Nove Rainhas lembra Casa de Jogos de David Mamet e é possivelmente superior a este. Constitui, portanto, uma grande experiência de cinema e de vida. Bom visionamento, bom domingo e boa semana para todos. E neste domingo de arranque de ano pastoral, Dom Armando Esteves Domingues é o convidado da semana desta Igreja Açores. Sr. Dom Armando, este novo ano pastoral marca o início de um triênio dedicado ao anúncio, que por sua vez dita o arranque de uma caminhada de longo folgo, digamos assim, que são 9 anos, até 2034, o ano em que esta diocese assinala os 500 anos da sua fundação. Que visão e prioridades se deixam nesta carta pastoral à Diocese de Angra para viver um caminho pastoral em sinodalidade, isto é, com a participação de todos, a comunhão de todos e o ímpeto para a missão de todos? Então, muito bom dia. De facto, este nosso momento que vivemos é um momento muito significativo para toda a Igreja e para nós em especial. Digamos que é uma graça poder iniciar o ano pastoral e este início dos 3 triênios até 2034, num ano que ficará marcado como o ano da esperança. Um ano em que vimos partir o Papa Francisco e chegar um novo Papa, um ano que recebeu as conclusões da Assembleia dos Bispos, última, e que versou sobre a sinodalidade, precisamente esta interrogação sobre a forma como anunciamos, e também a graça de podermos ter vivido durante este ano um caminho em que inclusivamente se realizou uma Assembleia Conjunta entre Conselho Presbiteral e Conselho Pastoral Diocesano, todos juntos para dizermos quão importante era este início de caminhada. Portanto, agora vamos apresentar uma proposta para este, que já tem o esboço do primeiro triênio, inclusivamente com um título muito sugestivo, Passemos a Outra Margem, já ele mesmo a lembrar esta igreja em saída, esta igreja itinerante, esta igreja de esperança, mas uma esperança que vai sempre em busca da plenitude da esperança cristã. E, concretamente, este primeiro ano vai nos focar sobre o início de toda a nossa vida de cristãos, que é o batismo. Inclusive desafiando a que olhemos o batismo de uma perspectiva também testemunhal. O que é que eu digo deste Jesus com quem me encontrei definitivamente pelo batismo? Como é que eu digo isto dentro da minha mãe igreja, neste seio da igreja que é em que nós nascemos, para a qual nós nascemos? Nós não somos batizados para nós próprios, mas depois também este
ser batizado no meio do mundo e do mundo concreto. Esta frase, de resto, sim, eu perguntava-lhe como é que nós podemos, de facto, viver este caminho pastoral, mas introduzia já aqui a pergunta que é tão interpelante, que é: cristão, que dizes de ti mesmo? O que é que significa na prática, quer para os fiéis, quer para as comunidades paroquiais, recentrar a vida da Igreja diocesana neste sacramento? Significa, por um lado, querer ir à razão da fé, porque nós damos conta que o batismo faz discípulos, mas muitas vezes é em teoria, porque sempre fomos batizados, sempre se batizou, e o que se pretende durante este ano é, efetivamente, até de um ponto de vista de desafio, é convidar todas as comunidades paroquiais ou de ouvidoria, a criarem um centro de preparação para o batismo, como acontece para o matrimónio. Desafiar assim os pais a assumirem em primeira pessoa o dizer aos filhos da fé que têm, mas também que cada discípulo seja capaz depois de gerar outros discípulos. A Igreja é isto mesmo. Ajudar a formar discípulos de Cristo, gente que queira seguir Cristo, que o tenha também como paixão para toda a sua vida. E por isso, estes centros de preparação para o batismo são um dos objetivos, digamos assim, que nós temos para este ano. Sem a consciência de batismo, não há Igreja. Não somos Igreja. Podemos até ser muito religiosos, podemos até ter uma piedade extrema e muito forte, mas o batismo introduz-nos na Igreja, faz-nos um povo. E ir às origens, ir ao batismo, é também o apelar àquilo que é a essência do cristão, que é nascer para ser missionário, para participar da vida desta mesma Igreja no mundo, não para lá ficar dentro da Igreja, mas para olhar o mundo e para levar a luz de Cristo, ser luz no mundo, no meio dos homens, nomeadamente onde há menos luz, nas periferias, sejam elas existenciais ou o que for, mas que o cristão se sinta preparado também para isso. Por isso, também nasce daqui e aparece ao longo de todo o plano pastoral este apelo que foi feito, sobretudo na Assembleia dos Bispos, à comunhão, participação e missão. É transversal a todo este ano uma dimensão sinodal, o fazermos juntos, o envolver os leigos não só apenas para ouvir e trabalhar, o leigo é também para refletir, para discernir, para decidir, e por isso até nestes grupos de preparação para o batismo, eles serão formados essencialmente por leigos e casais leigos que tenham a ver também com a área pastoral onde estão, que estejam ali inseridos e sejam capazes de dar o seu testemunho. Que dizes de ti mesmo? O que é que dizes da tua vida de batizado? O que é que podes testemunhar da tua vida de pai, de mãe, de avô ou de avó? E serão também estas equipas acompanhadas por um presbítero. Uhum. Estas equipas, para além do CPB, há também uma forte aposta na formação, desde logo destas equipas, nomeadamente para que elas sejam capazes de, através de vários percursos, poderem ir acolhendo, ir escutando, ir discernindo também esta consciência do batismo, mas para além disso também as escolas de formação de ouvidoria, que é algo que já existiu na Diocese, ainda que de uma maneira um pouco efêmera, mas que já é uma intuição do Congresso de Leigos de 1992. Exatamente. Eu tenho mesmo a preocupação de dizer isso na Carta Pastoral, que a Igreja não aparece de repente, não é? Não muda um Papa e acontece uma nova Igreja. A Igreja é decidida pelo Espírito Santo. Cada Papa, cada época, cada momento da história também das igrejas locais é uma continuidade. E, de facto, o Congresso de 92 trouxe imensas intuições, porque foram refletidas com muito esforço por um laicado que queria ser valorizado, que queria também, e já pedia nessa altura, formação, escolas de formação e ouvidorias,
E já se foram fazendo experiências, existem algumas ouvidorias já com estas escolas iniciadas. Agora, gostaríamos de tornar isto transversal. Aliás, devo dizer que uma das grandes novidades, digamos, deste plano, onde foi muito trabalhado também pelo Serviço de Coordenação da Formação Diocesana, com o Seminário, com o Centro de Cultura, é precisamente o campo da formação. Digamos que da Diocese serão oferecidos muitas possibilidades de formação, nomeadamente uma escola de teologia que surgirá, mas queríamos também que a formação fosse muito localizada nas paróquias ou nas ouvidorias, e estas escolas têm uma dupla missão. Por um lado, ler o terreno, também de um ponto de vista sinodal, ver o que é que falta nos serviços, quem está empenhado nos ministérios, quem presta este serviço ou aquele que gostaria de ter mais formação, quem é catequista, quem é acólito, quem tem ministérios no seio da comunidade. E, portanto, ler as necessidades e pedi-las, que podem ser coordenadas e devem ser coordenadas pelo centro pela equipa diocesana de coordenação, mas também os secretariados, os serviços podem dar ajudas diretas. Por outro lado, estarem atentos àquilo que oferece a Diocese e dinamizarem esta época. Sobretudo este triênio deveria ser muito virado para a formação contínua, não ações isoladas, não cursos propriamente que se tiram e esgotam, mas uma vida inteira que se vai formando à luz da palavra de Deus, como discípulos que estão sempre a seguir Jesus e a ouvir das palavras de Jesus e das ações de Jesus na Igreja e no mundo, aquilo que o Senhor tem a dizer aos tempos de hoje. Portanto, a formação nas suas várias... Também vai haver a formação muito direcionada para o que são as estruturas primordiais de sinodalidade nas comunidades, conselhos pastorais paroquiais e conselhos económicos, porque é um dos grandes objetivos, é esta dinamização dos conselhos pastorais paroquiais, que a própria Assembleia e as pistas que daí derivam de Roma para toda a Igreja apontam à própria obrigatoriedade. O Código de Direito Canónico ainda não foi revisto, ainda não tornou isso efetivo, mas nós na Diocese queremos torná-lo efetivo, que as paróquias tenham estes espaços de escuta, estes espaços de crescimento, de conversão espiritual, que é aí que começa a sinodalidade. Pessoas, homens, mulheres, jovens, juntos, que procuram refletir os caminhos para a construção do reino. E os órgãos de participação e sinodalidade, que são os conselhos pastorais, são decisivos. Portanto, onde não existem, é obrigatório criá-los, e onde existem, que eles se tornem cada vez mais representativos de quem assume responsabilidades dentro da comunidade, seja ela a paróquia, ou seja ela conjuntos de paróquias ou ouvidorias. O Sr. Bispo tem falado muito da necessidade da Igreja ter cada vez mais importância no mundo concreto dos Açores. Aliás, em algumas notas que já fez, sobretudo nos tempos litúrgicos mais significativos, como a Quaresma ou o tempo do Advento, o Senhor tem pedido uma Igreja que seja vivida e protagonizada por todos e que conte com o envolvimento de todos, seja no processo de discernimento conjunto, seja num processo de decisão, como aliás acabou de dizer agora, através dos órgãos de participação. Em que aspectos da vida social, cultural e até política pode a Igreja Diocesana ser essa voz ativa e presença transformadora? Olha, a Igreja tem voz de muitas formas. Antes de mais, na proclamação do Evangelho. Temos que anunciar Jesus Cristo como uma grande notícia, a melhor e a mais fantástica notícia alguma vez tida na história da humanidade. Fazer de Cristo notícia. Depois, também, vivendo nós este seguimento de Cristo, todos teremos voz. O mundo de hoje procura muito a palavra do Papa, a palavra do Bispo, a palavra de alguns líderes. O Papa Francisco tinha algumas expressões que eram bombásticas, digamos assim, que depois é preciso digerir, mas dizia: nós não precisamos de dar muita formação durante muito tempo aos leigos. Confiemos e ponhamos a fazer coisas, a falar, a ter que falar, a contar Cristo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na política, na economia. E daí que, quem dera que nós pudéssemos cada vez mais ter esta capacidade coletiva de todos falarem de Jesus, dizerem quem é, o que é a sua fé, em que é que acreditam,
o que é que eles são a mais como cristãos. E aí o Papa também tinha outra frase que era: nós precisamos evangelizar com os pobres. Isto não é nada fácil para nós, porque temos muitos mestres, sabemos muito e ensinamos sempre. Pensar em evangelizar com os pobres é dizer: eu vou-me pôr ao lado do pobre. Os dados, de facto, da pobreza e os dados do balanço social de 2024 continuam a ser terríveis para nós, estamos na cauda. Agora, o que é que nós temos para fazer com eles? Estamos a falar, podemos falar da cultura, da política, mas este que é talvez um campo muito sensível, é dar Jesus Cristo, é fazer o que Jesus Cristo faria. Jesus Cristo sentava-se, chorava com eles, abraçava, tocava, chorava e alegrava-se. Era um com eles. E por isso, muitos destes que se encontraram com Jesus ainda hoje continuam a falar, a evangelizar. Pensar no que é a parábola do bom samaritano ou da samaritana, o que é o Zaqueu, encontros que ainda hoje são evangelizadores. A Igreja devia ter esta capacidade de estar próximo deles, dos mais descartados, dos últimos, e ser capaz de perguntar como é que nós podemos evangelizar, como é que este nosso encontro se pode espalhar. Têm surgido tantas experiências pelo mundo fora hoje de organizações laicais, cristãos, com espírito cristão, desde os lugares que vão aos lugares mais desesperados do mundo. Pensar em Roma Termini, estou agora a lembrar, no Chiara Mirante, que lá se fez com os que morriam lá nos subterrâneos de Roma Termini, e daí nasceu um movimento enorme pelo mundo todo que leva a luz com esta gente, que entretanto se tornam evangelizadores. Para dizer também no campo da cultura, da economia, quem dera que nós conseguíssemos também ter espaços de reflexão, de interiorização, de leitura da palavra, de aprofundamento da doutrina social da Igreja no campo da política, no campo da economia, porque precisamos de uma nova política, de uma nova economia mais humana, mais impactante na vida das pessoas, mais atenciosa à vida das pessoas, mais capaz de ouvir. Como nós, Igreja, também precisamos disso, não estou a pôr de fora. É muito interessante, sim, deixe-me só fazer-lhe uma pequenina interpelação e que tem a ver com isso que acabou de dizer. Nós facilmente, escutando a palavra, lendo os Evangelhos, nós percebemos efetivamente quem é que Jesus procurou e quem é que se encontrou com ele, ou pelo menos deixou que ele se encontrasse. Pergunto-lhe hoje se nós estamos a ter esta capacidade de olhar para o mundo e saber a quem levar Jesus. Eu penso que esse é o grande desafio, também batismal, que digo de mim próprio. A Igreja está provavelmente num cruzamento e tem que fazer opções. Optamos pelos pobres, ou optamos por estruturas, ou por escolas. Umas coisas não deixam as outras, mas também teremos ao longo destes próximos anos a oportunidade de nos debruçar especificamente sobre estas questões, mas nunca as podemos esquecer, até porque o facto de acentuarmos o batismo, os conselhos pastorais, os órgãos de corresponsabilidade, o testemunho, isto não implica que deixemos todos os outros setores, eles continuarão ativos e a fazer o seu caminho. Mas não haja dúvida que nós precisamos de nos interrogar o que é que eu digo ao pobre. Se nós pensarmos que 24% dos nossos açorianos estão sujeitos à pobreza e que temos taxas tão altas de risco, será que muitas paróquias se perguntam se em 10 pessoas, 2 ou 3 estão em risco de pobreza aguda? Será que na nossa paróquia há alguma? Porque há paróquias que acham que não há pobres, provavelmente não sabem quais são as novas pobrezas, não se debruçam sobre quais são as novas pobrezas. E quem diz neste campo, diz noutros, mas sim, temos que fazer essa opção, temos que chegar a um momento em que temos qual é a nossa verdadeira opção em relação às pessoas que servimos. Uhum. Uma das grandes armas, digamos assim, no bom sentido da palavra,
que os Açores têm é a questão da piedade popular, e aí, ao contrário do que verificamos, por exemplo, na prática dominical, há um certo desfazamento. Chega às festas de verão e nós percebemos que os cristãos estão na rua. A pergunta que lhe faço é se efetivamente isso é a tradução ou a expressão daquilo que o tal caráter utilitário, digamos assim, em que o cristão se sente parte ativa e decisiva para pôr uma festa popular na rua, se é isso que leva a que as pessoas, sentindo-se úteis, participem e depois, noutras ocasiões, noutros compromissos com a Igreja, possam não o fazer de uma forma tão natural e tão espontânea, digamos assim. Sim, nós temos uma piedade popular muito rica, mas efetivamente muitas vezes são tradições populares, que são muitas e de muito género. A história também ajuda nisso. Porém, tem que nos fazer tirar algumas conclusões. Sempre que os leigos deitam as mãos a uma qualquer responsabilidade que lhe seja atribuída, levam-no para a frente. A piedade popular diz-nos isso claramente. Mas também eu até sugiro que se faça um caminho de reflexão para que nós possamos fazer um caminho conjunto entre as expressões de piedade popular que temos ricas nos Açores e também esta necessidade de caminharmos juntos, de sermos um dom uns para os outros, de evangelizarmos o mundo também aproveitando todas as nossas energias. Não significa que uma grande procissão seja significado de uma grande fé, ou que não significa que uma grande festa seja significado de uma grande opção e decisão evangélica pela evangelização do mundo, mas tem valores muito grandes. E a participação laical, quanto mais for desenvolvida e assumida, mais rica é a Igreja. Mais rica e mais fecunda é também a própria sociedade. Nós dizemos que a sinodalidade também tem uma dimensão muito importante, que é a dimensão cultural. Se os nossos cristãos se habituassem também a esta conversão espiritual, ouvindo, dialogando, escutando o Espírito Santo juntos, não apenas no momento da festa onde o barulho pode sobrepor os grandes valores que estão por detrás, mas se nós formos capazes deste diálogo sincero, de escuta ativa, com a presença do Espírito, podemos dar um contributo fantástico até ao próprio diálogo político, social, que muitas vezes é de cima para baixo, eclesial já está dito, mas muitas vezes é de cima para baixo, mas de iguais para iguais. Isto não é fácil numa sociedade, até do ponto de vista económico, onde nós somos a região do país com mais assimetrias. Portanto, precisamos muito deste trabalho e caminho de irmãos, de nos sentarmos como irmãos a escutarmos para descobrir caminhos novos. Qual é o papel da juventude nesta nova eclesiologia sinodal? Ou seja, como é que nós podemos motivar os jovens? Viemos de uma aldeia da esperança, que foi uma experiência de que tantos beneficiaram, a avaliar por aquilo que foram as ressonâncias, mas ainda parece que estamos acanhados e temos receio de colocar os jovens como protagonistas nos conselhos pastorais, nos movimentos, nas lideranças, digamos assim. Qual é o papel dos jovens nesta caminhada de 9 anos que se inicia agora? Olha, eu gostava de a ver nas comunidades e de ver as comunidades a responderem, também a dizerem a expressão que dizes de ti mesmo. Qual é o lugar dos jovens? Como também podíamos falar de outras, qual é o lugar da família, mas concretamente dos jovens. Eu tenho visto que os jovens são super disponíveis, são uma folha branca sobre a qual se pode escrever. Eu conheci já muitas gerações de jovens, idades diferentes, formas diferentes de caminhar, mas esta parece-me das mais límpidas, onde tudo se escreve. Portanto, todos também podem escrever naquele jovem.
E o mundo hoje é duro com a juventude, com as coisas que lhe vende, com as coisas que lhe transmite todos os dias pelas redes, aquilo que o obriga a comer e a beber. Mas estes jovens, na Aldeia da Esperança, nomeadamente, mostraram que são capazes de viver sem telemóveis, são capazes de viver para o outro, de viver com o outro, caminhar com o outro, se entusiasmar com Jesus Cristo, de passar ali tempos em oração diante do Santíssimo, empenharem-se em grupos de reflexão, em ateliês de construção. Eu, quando regressei com um grupo de jovens que vinham entusiasmados, mas nós temos que levar isto para o nosso grupo e temos que fazer grupo, eu não tenho na minha terra, mas vou fazer na paróquia ao lado. Este entusiasmo espontâneo que depois se não encontra nas comunidades, essa capacidade de acompanhamento, corre o risco de definhar, porque outros, mais rapidamente e mais em alta voz, entram na vida deles e puxam-nos para outras solicitações, para outros caminhos que naturalmente eles até necessitam. E, portanto, eu gostaria de encontrar essa resposta em todas as paróquias da nossa diocese. Qual é o papel dos nossos jovens? Temos que lhe dar protagonismo. Eu às vezes digo, tragam os jovens. Cheguei a ter num conselho pastoral, são à parte, numa reestruturação e em estatutos do próprio Conselho Pastoral, a obrigatoriedade de ter jovens. Na altura até tínhamos um número arriscado, que depois mostrou-se um bocadinho arriscado, que era um terço dos membros serem jovens ou jovens casais. Mas se nós não apontarmos também para objetivos disto, de juventude protagonista, amanhã não somos capazes de os tornar líderes. Aí é um desafio muito grande, porque eles estão disponíveis. Sr. Bispo, estamos mesmo a finalizar a nossa conversa neste dia em que arranca o primeiro ano de 9 na vida da Diocese, um tempo que se espera de renovação pastoral. Pergunto-lhe que mensagem deixará a cada batizado para que se reconheça como discípulo missionário? Olha, eu deixaria o apelo à verdade da vida. Eu sinto que a minha vida, se não fosse batizado, não era aquilo que é. Mas porque sou batizado, também não sou capaz de a parar. É uma vida que eu procuro sempre pôr a acelerar. Diria que é do batismo que nasce a esperança. Foi ali que nos encontramos com Cristo. E a minha grande palavra seria que cada batizado seja um farol de esperança, seja um desafio de esperança para o mundo. O cristão não pode ser um desesperançado. Tem que ser alguém que vai contra a corrente do mundo. Há tanta desesperança. Nós, quando começamos a falar com uma pessoa, mesmo quando está a sorrir, daí a pouco tempo, acontece comigo e acontecerá com tanta gente, já me está a falar dos seus problemas, das suas dificuldades, e isto é fantástico. Nós, quando ouvimos, quando damos... Ontem na rua, depois de ouvir uma pessoa aqui mesmo, junto à Sé, pedia-me, olha, dê-me a sua bênção. E eu ali no meio da rua dei-lhe a bênção. Muitas vezes me acontece isto mesmo na rua. Um batizado é uma bênção que passa por cada sítio. Portanto, a verdade da vida de cristão, a esperança que é um Cristo sempre renovado e que nunca, nunca, nunca deixem de ser este sinal de contradição no meio das desesperanças do mundo. E que a alegria seja sempre o grande sinal dessa esperança que vive no coração. E o Igreja Açores fica por aqui. Como já foi referido, na próxima semana vamos abordar o Dia dos Migrantes, que se assinala este domingo, mas será tratado no programa da próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.